Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso de Comunicação Religiosa. Meu nome é Pablo Giovanni, sou aluno do curso de Ciências da Religião do Grupo Internacional, Grupo Universitário Internacional, Grupo Ninter, um curso de extensão à comunicação religiosa oferecido pela Escola Superior de Educação. Curso este que é parte constituinte do meu estágio obrigatório para então obtenção do título de licenciado em Ciências da Religião. Estamos aqui na segunda aula sobre comunicação religiosa. Na aula anterior nós falamos sobre querigma, a proclamação do Evangelho, né? Nós estamos pensando uma temática de comunicação religiosa voltada à tradição cristã, sem sermos redundantes, porque a tradição cristã é muito mais do que dizermos católicos e evangélicos. São católicos, com as suas divisões, suas especificidades dentro do catolicismo. E quando a gente vai falar de evangélicos, que eu prefiro falar de não católicos, dada a amplitude, né, do termo e da própria tradição cristã não católica, então a gente tem uma gama e um espectro multifacetado de, diria, centenas de variações dentro da fé cristã não católica. Quando eu falo variações, eu quero me referir a modelos, a tipos, a especificidades dentro da tradição. Isso que eu quero me referir. Então a gente tem, por exemplo, cristãos não católicos reformados, a gente tem cristãos não católicos pentecostais, por exemplo, que seriam duas posições doutrinárias no tocante a praxis, no tocante a vivência da fé comunitária, bastante diferentes, bastante divergentes, né, em alguns aspectos. E ainda assim se identificam, se adequam, se moldam, se cabem dentro de um rótulo de tradição cristã. Então, por favor, seja muito bem-vindo a esta segunda aula, em que nós falaremos sobre o falar em público. Aula número 1. Aula passada nós falamos sobre o querigma, a proclamação do Evangelho, e abordamos esse termo ali com algumas definições bastante práticas, né? Algumas definições bastante, eu diria, fundantes, né? Algumas definições introdutórias, definindo termos como querigma, como querusso, como evangelion, como evangelizo, ou seja, alguns termos, né, de origem grega, em que assim a gente pôde ver ali o ambiente onde está esse conceito da proclamação. Nós falamos dos agentes proclamadores, né? O querusso, o ângelos, o malearche, né? Nós falamos sobre o leitorgos. Puxa, Pablo, tu está falando grego? Exatamente. À exceção do malearche, que é hebraico, todos os outros são gregos. Eu, literalmente, estou falando grego. E se daqui a pouco isso está tudo sendo novo para ti, te recomendo olhar a minha outra aula, a nossa outra aula, a aula de número 1, onde nós falamos sobre querigma, a proclamação do Evangelho. Vou repassar aqui com brevidade, o nosso conteúdo. Então a gente vai ter aula número 1, querigma, a proclamação do Evangelho, tá certo? Esta aula de número 2 aqui, então, como falar em público. A aula número 3, pregação, o discurso da fé. Essa é a nossa aula 3. A nossa quarta e antepenúltima aula, nós vamos falar sobre a homilética prática. Puxa, o que é homilética? Vamos saber na aula de número 4. Aula número 5, oratória sacra. E a sexta e última aula, última, mas não menos importante, hermenêutica básica. Puxa vida, Pablo, hermenêutica. Vamos falar sobre hermenêutica e vou te explicar o que é na sexta e última aula. Só adiantando aqui que a hermenêutica é um ramo da filosofia. E a filosofia ela tem também um ramo que trabalha muito a questão da religião, que é a filosofia da religião. Mas, em particular, a hermenêutica ela é muito usada, desde Aristóteles, ela é muito usada. Eu tenho aqui na minha biblioteca, deixa eu ver se eu consigo localizar, eu acho que está mais abaixo, o Organon de Aristóteles, em que tem uma parte, né, um tomo, em que ele vai falar sobre o de hermeneutike, ou seja, da hermenêutica, a interpretação. A hermenêutica, acabei entregando o jogo aí, é a arte, a ciência da interpretação. Mas hoje eu quero falar sobre como falar em público.
Então você que quer aprender a falar em público, você que já fala em público, e muitas vezes o falar em público ele pode ser simplesmente o falar ao público, ou falar com o público. Muitas pessoas têm dificuldade até de falar com uma outra pessoa que não seja do seu convívio, que não seja da sua convivência mais comum, mais cotidiana. Outras pessoas até são extrovertidas, conseguem ter uma boa amplitude, né, nos seus relacionamentos interpessoais, mas quando chega a hora de falar em público, falar ao público, se travam, se perdem, ficam receosos, nervosos. Fato é que falar em público é o grande mal, o grande problema, o grande bicho-papão de todos os oradores. Mas nós que pensamos a questão do sagrado, a questão da comunicação religiosa, nós que pensamos o fenômeno religioso, e o fenômeno religioso implica uma comunicação, uma transmissão, não só de conhecimento, mas uma transmissão de uma vivência, de uma fé, de uma busca ao sagrado. A comunicação ela é essencial dentro da perspectiva do fenômeno religioso. Fenômeno religioso que, inclusive, é a base das ciências da religião. Então, muitas pessoas, por exemplo, que não estão envolvidas diretamente com a questão do sagrado, do religioso, né? Vamos pensar aqui da fé cristã, então, padres e pastores, diáconos, obreiros, bispos, ministros, líderes, cardeais, que mais nós poderíamos mencionar aqui? Pastores, presbíteros, diáconos, tantos outros líderes, né, cristãos, estão habituados a falar em público e expressam-se e se fazem entender por meio do discurso, por meio do falar em público. Há pessoas que às vezes não estão envolvidos na questão religiosa, não fazem parte de uma igreja cristã, ou se fazem parte, não são parte da liderança, então são membros, né, mas que usam a comunicação no seu dia a dia. A sua voz é o seu ambiente, é sua ferramenta de trabalho. Eu estou falando de professores que falam então ao público, né? Um público chamado a sua turma, né? Os seus alunos. Eu falo de vendedores, de palestrantes, de profissionais, muitas vezes profissionais da saúde, principalmente os médicos que precisam transmitir a uma família, às vezes uma situação, ali comunicar uma realidade, né? Frente a uma doença, uma situação de enfermidade, precisam comunicar não só ao familiar mais próximo, mas às vezes até ao núcleo familiar, para que a informação possa chegar a todos, né, com coerência, com uma forma adequada, até por se tratar a questão do ato médico, uma coisa que deve ser feita pelo médico, né? Então o próprio médico comunica a todos, comunica à família. Então muitos são os profissionais vendedores, muitas vezes o vendedor ele não fala ao grande público, mas ele fala a uma pessoa, uma família, um casal, para que possa ali expor o seu produto e fazer uma boa comunicação. A comunicação ela está centrada em alguns pilares, e eu quero falar que pilares são esses. A teoria moderna, a moderna teoria da comunicação, ela trata a comunicação como alguns elementos que a constituem. Então, comunicação é uma mensagem que é transmitida de um codificador, alguém que emite a mensagem, e um decodificador, que é quem decodifica, quem interpreta, quem recebe a mensagem. Frente a isso, né, ao paralelo a isso, nós vamos ter outros dois elementos, que é o canal, ou seja, como é que essa mensagem está sendo transmitida, e o ruído. O ruído é tudo que atrapalha a mensagem. Atrapalha o codificador, o decodificador, ou atrapalha a mensagem ou o próprio canal da mensagem. Então vamos dar o exemplo do falar em público. Então eu estou, hipoteticamente, falando ali a uma plateia. Por conta da minha profissão, eu falo praticamente todos os dias em público. Ou, como já disse em outros momentos, né? Penso que já falei na aula anterior também deste curso de comunicação religiosa. Eu trabalho como um cerimonialista de luto numa funerária muito tradicional aqui na cidade onde resido. Inclusive uma funerária que em poucas semanas estará fazendo 100 anos de atividade ininterruptas. Então, por conta da minha profissão, eu falo em público quase que diariamente. É muito raro um dia em que eu não precise me dirigir a um público. Eu estou falando em público, então eu sou o codificador, porque eu estou emitindo um código. Esse código está contendo a mensagem. O canal pelo qual essa mensagem... A mensagem é o que eu estou dizendo.
os códigos, eu estou codificando, eu estou enviando eles. E o canal é a forma que eu envio. No caso, é a comunicação verbal. A comunicação verbal pode ser com o microfone, pode ser falando um pouco mais alto. Basicamente, a comunicação do discurso, né, do falar em público, ela é verbal. Então, o canal é a voz. E o decodificador, os decodificadores são os que estão recebendo a mensagem, os meus códigos. E aí eu vou ter o ruído, tudo que atrapalha. Então o ruído pode ser um microfone que está falhando, pode ser uma caixa de som que estourou, pode ser um celular na plateia que tocou, na audiência, pode ser uma pessoa que está falando paralelo ao orador. Então o ruído é tudo que atrapalha. Há outras formas de comunicação. Eu poderia, por exemplo, me comunicar ao grande público através de um livro. Então eu continuo emitindo códigos, eu continuo emitindo uma mensagem, mas essa mensagem não é para uma comunicação verbal, é para uma comunicação escrita. Verbal porque se transmite através de um conteúdo de palavras, mas ela é escrita, ela não é vocalizada. Então o canal ali não é a voz, o canal ali, por exemplo, é um livro, pode ser uma carta, pode ser um bilhete, há uma infinidade, pode ser um e-mail. Então há várias formas de elementos da comunicação. Mas a gente vai pensar aqui, então, codificador, mensagem, decodificador e canal. Nós vamos pensar isso no ambiente do discurso religioso, ou para a gente abranger um pouco, hoje para que a aula possa ser um pouco mais abrangente, do falar em público em geral, falar ao público. Então o codificador é quem está falando, a mensagem é o que está sendo dito, o canal é a forma que está sendo dito, e no caso do discurso é sempre uma linguagem verbal vocalizada, falada. O canal também pode ser apoiado por microfone, sim ou não. E os decodificadores são aqueles que estão ouvindo a minha mensagem. Ruído é tudo que pode atrapalhar. Barulhos, movimentos bruscos muitas vezes, né, por parte do orador, por parte da plateia, alguém que saiu correndo, alguém que se dispersou, um celular que tocou, uma criança que chorou, algum objeto que caiu. Então isso é o ruído, e o ruído ele deve ser evitado ao máximo. Então o ruído pode ser de todas as partes, ou também pode ser de forma aleatória, né? Uma bandeja estava ali, soprou um vento, ela caiu, né? Ninguém se apercebeu, né? Estava ali, alguém colocou ali inadvertidamente, caiu e atrapalhou o discurso naquele momento. Não foi culpa das pessoas que estão ouvindo, não foi culpa não foi culpa dos decodificadores, não foi culpa do codificador, aconteceu do nada, que nem dizem os meus filhos. Aconteceu do nada. Cabe ali ao codificador, né? Cabe ali ao orador propiciar um ambiente. Mas como é que eu vou propiciar? Bom, vamos começar então a falar em público. Uma das coisas que eu acho mais importante é que o falar em público não deve ser de improviso, ele deve ser preparado. Só tem uma oportunidade em que o orador vai falar em público e de forma improvisada, de forma de improviso. O que é o improviso? Improviso é dirigir-se ao público e falar sem um roteiro, sem um discurso pronto, ou sem uma base, ou simplesmente de cabeça. Só tem uma oportunidade que o discurso, o chamado discurso, né, o discursar de improviso, ele é válido quando a oportunidade foi de improviso. Então eu estou, por exemplo, vamos ficar num ambiente religioso. Eu estou numa igreja, ali numa comunidade, o pessoal está orando, não há um ministro ali dirigindo. Daqui um pouco ali, ô Pablo, tu é da igreja, tu é ministro, traz uma palavra aqui, traz uma saudação. Aí eu falo de improviso, porque aquilo não foi combinado. Ou então estou num velório, estou num ambiente fúnebre, ali, um ambiente cemiterial, um ambiente funerário. Não há um pastor, né? Isso nós tratamos no nosso outro curso de extensão à morte no olhar das principais tradições cristãs, quando a gente teve uma aula, ali, acho que foi a aula 4, nós falamos do ato fúnebre leigo. Deixa eu fazer um ajuste aqui para ver se nós conseguimos melhorar um pouquinho nosso brilho. Estou achando tão escuro. A ideia não é investir tanto hoje na qualidade da edição, da imagem, né? A ideia aqui é a gente poder primar aqui pelo conteúdo. Eu espero que esse conteúdo esteja trazendo algum conhecimento, trazendo algum capital simbólico aí para a tua formação. Eu tenho aprendido muito aí na preparação desses cursos, dessas aulas. Então estou ali no velório, Pablo, traz uma palavra aqui, traz uma palavra para a família. Então eu vou falar de improviso.
O único momento em que o orador pode falar de improviso ao público é quando a situação é de improviso. Agora, Pablo, daqui a 10 dias eu gostaria que tu fosse lá na nossa igreja trazer uma palavra. Pablo, aconteceu uma situação de um óbito aqui, um familiar, amigo nosso faleceu. Pode vir aqui, vai ser no local tal, a hora tal. Pode chegar nesse horário e trazer uma palavra para a família. Aí já não posso falar de improviso, porque eu já fui antecipado ao fato. Eu tive tempo de me programar. É claro que para um funeral, né, eu tenho menos tempo do que, por exemplo, uma palestra que está sendo marcada para daqui a 45 dias, 2 semanas, 30 dias, na próxima semana. Então, não fale de improviso ao público se a oportunidade não for de improviso. Se prepare. E mesmo no improviso, se tiver oportunidade, traz uma palavra, tá? Me dá um minutinho aqui, eu já vou iniciar. Organize as suas ideias. 3 coisas são importantes quando nós pensamos no falar em público. Essas 3 coisas são a habilidade de quem fala, o domínio sobre o que está sendo falado, e não parece ser importante, mas as pessoas que estão ouvindo. Então eu tenho que pensar nessas 3 frentes. Como que eu aprendo a falar em público? Que a ideia até é essa, né? Eu acho que você está aqui me ouvindo porque quer aprender a falar em público. Não quero te desanimar a dizer que não há uma regra, não há um jeito, mas não é uma coisa que se aprende só em aulas e só lendo livros, embora seja importante. É uma coisa que se deve viver na prática, porque comunicação, falar em público é uma ciência, porque envolve uma metodologia científica, envolve princípios filosóficos da hermenêutica, envolve uma questão também muito da oratória, né? Por isso nós vamos ter um momento, né, na 5ª aula de oratória sacra, né, da sacralidade no falar, do discurso cristão, do discurso de fé. Mas o falar em público ele também é uma arte, ele não é só uma ciência, ele é uma arte. Ciência porque se serve de princípios e métodos, né? Chamaria de princípios metodológicos, se baseia em etapas descritas que podem ser elaboradas e serem descritivas, né, do processo de comunicação, mas também uma arte, porque eu já vi muitas pessoas sem uma formação intelectual, acadêmica considerável e foram bons oradores. E já vi muitos profissionais, né, experimentados na educação, na ciência, que não eram grandes oradores. E o ideal é o quê? O ideal é trabalhar os dois. A parte técnica, a parte científica, a parte acadêmica, metodológica, a parte hermenêutica da comunicação. Hermenêutica é a ciência da comunicação. Estudar a teoria moderna da comunicação. Na parte de homilética, na aula de homilética, nós teremos um material bastante interessante que eu vou estar trazendo sobre homilética, um documento dos anos 70, produzido na Alemanha, que até onde eu pude verificar, ele não tem tradução em português. E eu já adianto que eu não falo alemão. É um documento alemão da década de 70, mas ele foi em partes traduzido por um professor, que inclusive é um professor aqui da região do bairro onde eu trabalho. E eu vou estar falando sobre esse material, muito interessante. O nome do livro é Rudimentos da Homilética, né, do Dr. Nelson Kilp, do Dr. Nelson Kirst. E ele trata ali de algumas coisas que ele traduziu, né, desse tratado sobre a homilética, sobre a teoria da comunicação, voltada para uma comunicação religiosa, evidentemente. Então, o orador, aquele que se propõe a falar em público, ele precisa pensar em 3 momentos. O domínio da arte e a ciência da pregação, e isso vem com estudo, porque é ciência, e vem com prática, porque é uma arte. Ele tem que ter domínio sobre a mensagem, e ele tem que ter um conhecimento prévio do seu público. Ao menos um mínimo conhecimento, porque falar para crianças é diferente de falar para adultos. Falar para profissionais é diferente de falar para jovens. Eu posso falar a mesma mensagem para a gente ficar, por exemplo, na questão do discurso religioso. Eu posso fazer uma manifestação do querigma, ou seja, eu posso trazer uma proclamação do evangelho para crianças e adultos, e é a mesma mensagem
mas o canal ele é diferente, a transmissão ela é diferente. O canal pode ser o mesmo, pode ser a voz, mas a transmissão ela é diferente. É igual a figura do medicamento. Eu tô com uma dor. Então o médico vai lá e diz, não, tu toma um paracetamol. E ele me dá um paracetamol. Ele vai lá e me dá um comprimido de paracetamol, aqueles baletão lá de 750. Se uma criança tiver com dor, ele vai receitar o mesmo paracetamol, mas ele não vai dar o baletão para a criança, ele vai dar um xarope, vai dar uma solução que a criança possa beber, porque a criança, né, geralmente tem uma dificuldade ali para engolir aqueles comprimidos, né? Então ele está dando o mesmo medicamento, mas está usando um canal diferente, está usando uma transmissão diferente. A mensagem é a mesma, mas a forma de expressar ela, de transmiti-la, ela muda um pouco. E essa mudança, ela se dá em parte por um aspecto, que é a observação do público. Para provar, então, que é importante a gente verificar qual é o público que eu estou me dirigindo. Mas o primeiro deve ser um domínio sobre a arte da comunicação. Isso vem com estudo, isso vem com prática. Então, não adianta, não tem como ser um bom pregador, não tem como ser um bom orador, não tem como ser um bom profissional que fala bem em público se tu não praticar. Ah, mas se eu fizer eu vou errar. É errando, isso mesmo, que se aprende. Lamentavelmente, nós vamos ter que fazer como os passarinhos voam. Acho que o sonho de todo ser humano é voar, né? Como é que o passarinho voa? Tentando. Geralmente eles não acertam na primeira. E daí caem, e a mamãe passarinho vai lá e busca, leva pro ninho, trata, daqui a pouco ela joga de novo, até aprender a voar. Então a oratória envolve essa questão da prática e do estudo. Vou ter que fazer os dois, comece estudando. Não vai praticar sem estudo. Então procure se inteirar de técnicas, leia bons livros, ouça boas palestras, procure bons materiais, não fique só com esse meu curso aqui de como falar em público, ele é muito limitado, ele não é por um grande profissional, é um cara que trabalha, é um curso de um cara que trabalha com a oratória, trabalha com a fala em público. Deixa eu aproveitar aqui, não sou de fazer muito, mas eu sempre mostro meus bonequinhos. Esse aqui é o último que eu ganhei. E eu ganhei ele, olha só que bonitinho aqui, de suspensório, de gravatinha. Eu ganhei esse bonequinho aqui de um dos maiores, e aqui eu vou até mencionar o nome dele, depois vou botar na descrição desse vídeo. O meu amigo, professor, meu grande mestre, Jonas Zanzini. Ele me deu esse bonequinho aqui, está escrito ali, cerimonialista. Eu fiz um curso recentemente com ele sobre cerimonial de luto. Aprendi muitas coisas que envolvem ali a questão do falar em público, da oratória. E ele me deu esse presentão aqui. E eu fiquei muito lisonjeado, fiquei muito feliz, guardo com muito carinho aqui num lugar especial aqui no meu escritório, junto com outros bonequinhos que eu tenho aqui. Mas esse aqui é um dos mais, tem alguns aqui que tem a Mulher Maravilha, que tem o Batman, que tem um outro Batman, aqui também tem outro Batman, aí aqui tem o Martinho Lutero. Deixa eu pegar aqui o meu Playmobil, esse aqui eu ganhei da minha esposa, é um dos bonecos mais raros, é um dos brinquedos mais raros do mundo, porque ele foi feito uma tiragem muito especial, né? Acho que foi eu me esqueci logo o país em que foi feito, mas foi na Europa. Não sei se foi na ilha de Chipre, eu não me lembro exatamente que país foi feito. E foi feita uma tiragem bem longa, mas ela esgotou em 3 dias essa tiragem. Então é um boneco muito raro de achar, e minha esposa comprou pra mim aqui, muito bonito. Você que já está me acompanhando de algumas aulas, deve estar reparando alguma coisa assim agora, tipo, o cara tá mostrando os brinquedos dele, tá mostrando aqui os brinquedos, o cara de 43 anos tem os brinquedinhos na casa, aqui no escritório dele. Isso é para você ver a nuance que o orador tem. O segredo do orador, ele está em manter a atenção dos seus ouvintes. E existem várias técnicas de manter a atenção. Eu vou tratar bastante isso na aula de homilética, mas muitos oradores contam uma piada, fazem alguma coisa engraçada, chamam alguém para frente, e isso vai despertando a atenção, porque o ser humano ele não consegue ficar atento muito tempo a um determinado assunto, mesmo que seja do seu interesse. Então o cara ali, por exemplo, quer ser médico, está estudando, está com afinco na faculdade, ou de direito, ou de engenharia, medicina, ele quer se formar, aí vai lá 2 horas com um professor que ele gosta, que dá matéria
super legal, mas chega um momento que ele está cansado. Não é culpa do professor, não é culpa do conteúdo e não é culpa dele, ouvinte. Acontece que o organismo dele é igual ao organismo de qualquer outra pessoa e a pessoa não consegue se deter atentamente, pacientemente, frente ao falar, né, ao codificar do codificador, emitindo ali o código, emitindo a mensagem, e ele, decodificador, ele não consegue muito tempo ficar por muito tempo, principalmente mais de uma hora, decodificando aquilo. Ele precisa de um repouso. Por isso as nossas aulas têm intervalos, por isso quem trabalha com computador tem que dar uma parada. Por isso que quando você vai fazer carteira de motorista, você tem que fazer, uma hora, tem que fazer tantas horas de aula por dia, mas 45 minutos já equivale a uma hora, porque está descontando ali os 15 minutos que tu já não consegue. Isso quer dizer que então que tu fez ali 45 minutos de aula, mas isso já está contando como uma hora, porque tu não consegue ficar atento. E agora aqui não é a questão do te prejudicar, né? Tá ouvindo o teu professor, tu não consegue ficar atento muito tempo. Ali tu tem um prejuízo do conteúdo, se houver uma insistência, né, do codificador. No caso de uma carteira de motorista, tu está dirigindo, e o prejuízo de ficar ali por mais de uma hora dirigindo ininterruptamente é bem maior, né? Não sei se você consegue compreender o que eu estou tentando dizer. Então, primeiro, tenha domínio sobre técnicas da ciência e da arte da oratória. Exerça esse domínio. Pratique. Microfone não é cobra que morde, que pica. Não é venenoso, não dá choque. Microfone é uma coisa para potencializar, para auxiliar na codificação, na emissão dos códigos, na emissão da mensagem, para que a tua mensagem chegue mais longe. O microfone está para te ajudar, não está para te atrapalhar. Não dá choque, não morde, garanto. Uso o microfone frequentemente, uso o microfone com frequência no meu trabalho, quando vou também fazer a questão do discurso religioso, uso com muita frequência. Já tive medo, não tenho mais, fizemos as pazes. Tenha domínio sobre o auditório, tenha domínio sobre as técnicas. Eu vou ensinar aqui algumas técnicas do orador eficiente. Segundo, tenha domínio sobre o que você vai falar. Não adianta ser um bom orador e não ter conteúdo, não ter domínio sobre o assunto. Não adianta ser um professor carismático e não saber a matéria. Não adianta ter conteúdo, ser um acadêmico e não conseguir se dirigir ao público. Não adianta ter uma grande expertise. Vamos pensar uma coisa assim que as crianças gostam, tá? Vamos pensar, por exemplo, algumas coisas que as crianças gostam. As crianças gostam de astronauta. Então, o astronauta, não sei se você sabe, é um cara que tem que estudar bastante. Tem que ter uma boa formação acadêmica, tem que saber inglês, né? Então, se ele não for americano, não for inglês, não for britânico, não for de um país de fala inglesa, ele vai ter que adquirir uma nova língua, né, que é o inglês. E não vou dizer que é uma língua difícil, uma língua fácil, mas é uma língua que não é a dele, então ele vai ter que aprender. Vai ter que estudar muito, vai ter que ter uma formação acadêmica avantajada. Imagina ali um profissional, um cara que nós temos, por exemplo, no Brasil, nosso astronauta, né? Imagina um astronauta. Ele tem uma bagagem intelectual muito expressiva. Viajou, não foi numa viagem, foi visitar uma estação espacial. Além do conhecimento teórico, conhecimento acadêmico, ele tem conhecimento prático. Aí ele vem ali numa escola e vai dar uma palestra ali para os estudantes. Aí daqui a um pouco, senhor astronauta, você não pode dar uma palestra para as nossas crianças? E eles, eu não falo com criança porque minha linguagem é mais técnica. Então ele tem domínio sobre o assunto, mas não consegue transmitir o assunto para crianças. Ou então um arqueólogo, um paleontólogo, as crianças gostam muito também de negócio de arqueologia, gostam de negócio lá de dinossauros, né? Imagina ali um palestrante, mas não consegue se dirigir, não consegue se reportar, transmitir o seu rico conteúdo teórico da academia e prático da viagem espacial, não consegue transmitir. Então não basta ter conteúdo e conhecimento. Precisa ter uma boa oratória e saber se dirigir a públicos diferentes. Não basta ser um bom orador e não ter conteúdo. Eu preciso ter os dois. Eu preciso ter os dois. Eu preciso ser um bom orador e eu preciso ser um bom conhecedor daquilo que eu estou
codificando daquilo que eu estou emitindo. E preciso ter também conhecimento do meu público. Preciso conhecer meu público. É um público heterogêneo? É um público homogêneo? Como assim? É um público diverso, ali tá famílias, por exemplo. O que é um público heterogêneo? É o culto de domingo. Ali eu tenho o pai, a mãe, os filhos. Então eu já tenho aqui faixas de idade diferentes, eu tenho sexo diferente, homem e mulher. Eu tenho ali profissionais liberais, eu tenho funcionários, eu tenho o dono da empresa, os funcionários da empresa, eu tenho médicos, eu tenho enfermeiros. Não tem lugar que mais expresse, né, o extrato da sociedade do que a igreja. E eu acho que a igreja, assim, ela prima muito por essa questão, porque o evangelho é para todos. Então, esse é um público homogêneo. Heterogêneo, perdão. O que é um público homogêneo? Vou lá discursar numa creche lá, numa escola infantil. Esse já é um público mais homogêneo, porque ali se compõe de crianças de uma faixa etária já mais limitada. Vamos dizer, por exemplo, crianças de 6 a 9 anos. Uma faixa etária de 6 a 9 anos. É um público bem homogêneo. Salvo ali alguns professores que vão estar por ali, alguns profissionais que, de repente, se for do interesse deles o assunto, vão estar por ali. Ainda assim, o meu público ali é homogêneo. Então, eu tenho que ter esse cuidado. Tenho que ter essa atenção e verificar qual é o meu público. O que nós podemos falar mais? Eu quero falar sobre a teoria moderna da comunicação. Eu separei aqui esse livro. Eu vou referenciá-lo ao final desse trabalho aqui. E vai ficar aqui na descrição desse vídeo. Ali vai estar teu e-mail também, se você quiser se corresponder comigo. E vai estar o nome do meu mestre, professor Jonas Zanzini. Para você, de repente, procurar ele na internet, ele tem um site. Quiser conhecer um pouco mais sobre a minha sagrada profissão, que é o cerimonial de luto, eu tenho certeza que vai gostar. O professor Jonas me ensinou muito sobre falar em público, sobre oratória, e tem sido muito enriquecedor os seus conteúdos. Esse livro aqui, Criando Comunidades do Reino. Esse livro eu estava ainda vendo ele hoje, ele tem uma dedicatória feita por um amigo meu de 99, do ano de 99. Eu comprei esse livro antes, então estou acreditando que eu comprei esse livro lá por 98, talvez até 97. E está bem conservado, apesar do tempo. E ele tem aqui o seu subtítulo Modelos Neotestamentários de Implantação de Igrejas. É um livro de teologia, é o primeiro ou segundo livro de teologia que eu comprei, eu acho que é o segundo. O primeiro foi Homens com uma Mensagem, de John Stott, que também trabalha a questão da comunicação do Evangelho. E esse aqui ainda é muito mais porque ele trata de modelos neotestamentários de implantação de igrejas. E foi escrito por dois autores, né, dois caras fenomenais, que é David Shank e Erwin Stutzman. E eu quero aqui poder falar um pouquinho sobre eles, porque um deles, que é o Erwin Stutzman, ele é PhD na área de comunicações. E eles trabalharam na África por anos como implantadores de igreja. E foram muito bem sucedidos. E em grande parte eu acredito que o sucesso desses senhores, aqui não ficou claro para mim se eles trabalharam juntos, mas eles tinham alguma vivência, né, acadêmica juntos, tanto que escreveram esse livro juntos. E em grande parte eu acredito esse sucesso deles, comunicação. O sucesso da comunicação. Eu posso ter o melhor produto e eu não conseguir vendê-lo porque eu não consegui me comunicar. Deixa eu dar um exemplo. Vamos pensar assim, um vendedor de carros. Ele está com um carro muito bom para vender, um modelo muito procurado, muito requisitado. Esse modelo entrou ali por uma graça de Deus, por um preço bom, o carro está revisado. Eu não entendo muito de carro. Sempre gostei de moto, tenho carro. Eu digo que eu tenho um carro mais por necessidade do que por gostar. Eu gosto mais de moto, mas hoje eu tenho só carro. Tenho família, tenho 2 filhos, sou casado, bem casado, há quase 2 décadas. Estou entrando na minha 2ª década de amor com a minha esposa. Então o cara tá ali e tem um carro bom para vender. E daí eu tô passando ali e ele me oferece esse carro. E eu não compro. Não é porque eu não posso comprar. Eu não compro porque eu tenho já um carro. E isso basta para aquele vendedor não me vender, porque tu já tem um carro.
Mas um bom vendedor me convence a comprar. Eu digo para ele, eu tenho um carro, e ele vai me dizer, mas tu não tem esse carro. A teoria da comunicação, ela desperta o interesse da pessoa. A comunicação bem-sucedida, ela trava, ela fixa um elo entre o codificador e o decodificador. E isso faz com que o evangelho seja muito interessante quando bem comunicado. E o evangelho é poderoso para transformar, mas eu preciso dizer, como cientista da religião, como futuro cientista da religião, como teólogo, como pós-graduado em docência teológica, eu preciso te dizer, o evangelho ele precisa ser bem comunicado. Ele precisa ser bem comunicado. Ele precisa ser comunicado na língua de quem está ouvindo. Então eu não posso pegar lá o Novo Testamento grego e lançar para a pessoa. Tem que lançar o Novo Testamento em português. Ah, mas isso é o básico, né? Mas precisa ser explicado, precisa ser entendido. Na nossa próxima aula, né, pregação, discurso da fé, nós vamos tratar bastante essa questão da explicação do evangelho, da comunicação, como deve ser a pregação. Ao final desse curso nós vamos aprender a preparar uma pregação. Olha, vai ser um curso muito interessante, eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Então, ele me convence, ele me persuade. A comunicação, ela é persuasão. E persuasão não é enganar o outro. Enganar é picaretagem, é canalice, é calhordice, é ser calhorda, é ser canalice. Isso é enganar. Persuadir é convencer. É mostrar um outro lado. É mostrar uma outra perspectiva. A persuasão é a arte do convencimento. Persuadir não é enganar. Persuadir, se for enganar, é por um lado bom. Mas persuadir é a arte da convicção, do convencimento. Da pessoa se tornar convicta. É o vendedor que consegue vender um fogão de 6 bocas para um cara solteiro. Né? Tinha às vezes assim, não, o cara é tão bom vendedor que ele vende uma geladeira pro esquimó. Mas você já tá velha essa piada, né, gente? Tá sem graça essa, né? Agora tá na moda dizer, o cara é tão bom vendedor que ele vende um fogão de 6 bocas para um cara solteiro. Então, a comunicação envolve isso. Como deve ser a minha comunicação religiosa? Como deve ser o meu discurso da fé? Basicamente, nós temos 3 tópicos que devem ser fundantes na questão da comunicação religiosa. Então eu estou indo aqui para a página 111, 110, 111 do livro Criando Comunidades do Reino, capítulo Pessoas e Lugares, é o capítulo de número... Pessoas e Lugares é o capítulo de número 8. É que nem faz meu coisa, negócio do Santos. Minha filha, número 7. Isso, é. Não sei imitar o Silvio Santos. Aqui os autores falam de um terceiro autor, Glenn Yoder, do Alabama, que ele usa 2 diagramas para exemplificar o que acontece nas igrejas no tocante à comunicação e o que Deus gostaria que aconteça. Então nós temos três modelos, três temáticas de comunicação. Não em ordem de importância, mas a primeira delas, narrativa e ensino do Novo Testamento. Depois, nossa própria história e cultura, falando história da igreja, cultura da igreja e história e cultura locais, da comunidade onde a igreja está inserida. E por fim, a vida de Cristo e o ensino sobre o reino. Essas 3 temáticas elas devem fazer parte da comunicação religiosa. Eu devo falar sobre o Novo Testamento e sobre a narrativa e ensino, né, neotestamentárias. Eu devo falar da história da igreja, daquela igreja local. Devo falar daquela comunidade, história e cultura da comunidade e da igreja. E eu devo falar da vida de Cristo e o ensino sobre o reino. O caso é que eu não posso falar equitativamente, né, com a mesma medida sobre cada um. Eu tenho que falar bastante sobre um, mediano sobre o outro e pouco sobre o último, sobre o terceiro. E aí? E aí o que acontece é o seguinte. Há um modelo de igreja que hoje o que mais acontece, o principal conteúdo é narrativa e ensino no Novo Testamento. Se desgasta, se fala bastante sobre a narrativa do ensino do Novo Testamento. Mas não é o certo? Não, não é. Porque o principal assunto de uma igreja, de um discurso religioso, deve ser a vida de Cristo e o ensino sobre o reino. Depois, narrativa e ensino do Novo Testamento.
O que em muitos lugares é o primeiro, deve ser o segundo. Então o que deve acontecer? Primeiro, eu devo falar bastante, em primeiro lugar, sobre vida de Cristo e narrativa do reino, e ensino sobre o reino. Segundo, eu devo falar narrativa e ensino do Novo Testamento. E terceiro, nossa própria história e cultura. Isso é o que deve acontecer. O que acontece é o seguinte. Primeiro, narrativa e ensino do Novo Testamento. Segundo, o que deveria ser o último, está em segundo. Nossa própria história e cultura. E por último, vida de Cristo e ensino do reino. Deixa eu ver se eu consigo focalizar aqui. Se alguém tiver interesse, não fica bom em imagem, se alguém tiver interesse, eu posso enviar aí com muito prazer uma foto aqui dessa página aqui, sem problema algum. Segue esse capítulo aqui tratando sobre a moderna teoria da comunicação, estabelecendo aqui alguns pilares para uma comunicação saudável, uma comunicação do Evangelho. A comunicação, o primeiro pilar, ela deve ser específica. Depois ela deve ser uma surpresa. Ela deve ser orientada para o receptor ou ouvinte, ou seja, ela tem que ter um canal, utilizar um canal que o decodificador, né, o receptor ou ouvinte, se sinta atraído. Ela deve ser orientada para uma descoberta. Ela deve convidar a uma decisão. É por isso que é muito comum que ao final de uma mensagem as pessoas sejam convidadas a ir para frente. E ela deve afirmar a dignidade da pessoa. A pessoa tem que se sentir importante ouvir. Está ali o presidente falando. Está ali o médico da cidade. Está o prefeito falando. E daí está o tiozinho ali de bigode ouvindo. E ele se sente importante. Ele se sente importante. Mas vamos pilar por pilar. Primeiro, a comunicação ela deve ser, então, específica. Ela deve ser direta. Ela não deve ser rodeios. Já viu quando a pessoa, assim, na internet se vê muito assim, a pessoa... quanto custa esse produto? A pessoa está vendendo. Estou vendendo tortas de morango, que nem diz o Pica-Pau. Estou vendendo torta de morango. E a pessoa, quanto custa? Te manda inbox. Quem não conhece o Código do Consumidor, o PROCON, ali, a Lei de Defesa do Consumidor, isso é crime. Não pode fazer isso aí. Passível de penalidade. Se eu vejo isso aí e a pessoa te manda inbox, eu pego ali o que a pessoa manda inbox e depois publico lá. Tá pedindo aqui tanto na torta. Até para a pessoa não incorrer em crime, tá certo? Mas hoje então a pessoa, quanto é que tá vendendo a torta? Aí a pessoa, em vez de dizer, eu estou vendendo a R$10, sabe o que ela te diz? Ela diz assim, cara, essa torta aqui, cara, tu tem que ver o morango, cara. Se tu soubesse aonde esse morango é plantado, a tradição, a família que plantou esse morango, que é uma família tradicional aqui numa cidade aqui de origem alemã, que tem assim, ó, uma linhagem de plantadores de morango. Velho, o chocolate, cara, ele só quer saber o preço. Ele só quer saber o preço e o vendedor tá ali contando a história do chocolate. Ela tem que ser específica. R$10. Mas seguinte, meu. Tu não vai te arrepender. E outra, se tu comprar duas, eu te entrego aqui dentro da cidade. Sabe, pra ti também, né? Poder ter ali o argumento do vendedor. Mas o cara te perguntou quanto custa. R$10. Hã? R$10. Não enrole, o cara, seja específico. Seja específico. A comunicação religiosa muitas vezes falha porque nós não comunicamos o evangelho corretamente. E comunicamos o evangelho abrangente quando deveria ser específico. A comunicação precisa ser direta, precisa ser específica, precisa ser clara. Mais do que isso, ela tem que ser uma surpresa. As boas propagandas que ficam na nossa memória são aquelas que surpreendem. Sabe aquelas propagandas de Natal? Como elas são lindas, né? Dos mercados. Aqui tem uma rede de mercados aqui eu moro no Rio Grande do Sul, né? Digo isso porque espero que esse vídeo esteja te alcançando em várias partes do mundo. Mas aqui a gente tem uma rede tradicional de mercados, um mercado muito bonito, são lojas muito bonitas, elegantes de visitar. E eles fazem no final do ano, assim, quando chega novembro, ali começa a empilhar a luz de Natal, ali a gente já fica ansioso como é que vai ser a propaganda do mercado. De tão elegantes, tão bonitas que são as propagandas. As propagandas, então, são aquelas que nos surpreendem. O Evangelho é a suprema surpresa. Sentir que Deus nos ama bastante para sofrer por nós, descobrir que Ele nos convida a nos tornarmos seus filhos e filhas, ver a igreja ministrando com compaixão e amor, são surpresas que a Boa Nova nos reserva. A comunicação ela também deve ser orientada para o receptor. Deve ter uma linguagem que ele entenda.
deve ser numa temática que ele possa compreender. Então tá ali o médico ali falando sobre obesidade, tá? Vou dar um exemplo bem genérico. E ele está falando assim, hoje a grande taxa de obesidade está por o alto consumo de carboidratos. Aí o cara fica ali, puxa, mas como é que eu tô gordo se eu nem sei o que é um carboidrato? Aí o médico, se ele disser carboidrato, ele vai ter que explicar. São as massas, são as farinhas, são os pães, são as coxinhas, são as macarronadas, são o arroz à grega, sabe? Aquelas coisas boas, da água na boca. Então ele tem que explicar, a pessoa tem que ser voltada para o ouvinte. Hoje não é, claro, carboidrato hoje quase todo mundo sabe o que é, mas às vezes se tiver um que não saiba o que é, para aquele um, a comunicação já falhou. E como a comunicação tem que realçar a dignidade da pessoa ouvinte, ele não se sentiu importante, porque o cara falou uma coisa que ele não entendeu. Olha como a comunicação é um negócio sério, é um negócio importante. Mas ela deve ser reorientada para o receptor, como eu havia dito, e ela deve também ser orientada para uma descoberta, ou seja, para uma experiência. Por isso que muitas lojas, né, acho que todas, eu até desconheço, eu acredito que não exista uma concessionária, uma revenda de veículos que não permita o test drive. Até se souber de alguma loja aí que está vendendo carro e não deixa fazer test drive, até me avisa, a gente pode ir lá dar umas dicas para os vendedores, porque a pessoa precisa experimentar, ela precisa de uma amostra grátis, ela tem que passar por a questão da experiência. Há um quê de mistério no Evangelho, um convite à descoberta. Jesus nunca proclamou ser o Filho de Deus, a não ser quando confessou aos que lhe perguntavam, né? Então, a parte prática da comunicação, a pessoa precisa experimentar, ela precisa se sentir participante daquilo que está sendo dito. Imagina ali o prefeito está falando, nós estamos passando uma situação, nós passamos aí há 2 anos atrás por uma situação de muita crise, de muita dificuldade, só que o povo dessa cidade nos ajudou, todo mundo participou, você que está aqui me ouvindo, todos vocês são importantes, nos ajudaram, e o povo se sente importante. É mesmo, nós fizemos, né? Nós estávamos lá fazendo, nós fizemos, né? Então, a comunicação envolve isso, um convite à descoberta, um convite à prática. Penúltimo, convida a uma decisão. Imagina aquela propaganda de carros, né? Mostra aquele poçante lá, turbinado lá, um carrinho impecável. Aí o anunciante ali, o narrador ali daquele comercial ali, vá agora mesmo na sua concessionária. Te convida a uma decisão. Faça as pessoas não serem meros receptores, mas participantes do que está sendo dito. A mensagem só vai entrar definitivamente no receptor se aquilo mudar a vida dele, se ele tomar parte naquilo. E por fim, mexe com a dignidade da pessoa. Você merece o perfume Sofia. Você merece andar num carro novo. Saia do aluguel agora mesmo. Convide a pessoa para uma decisão realçando a dignidade dela. Essa casa aqui é para ti. Esse imóvel aqui tem a tua cara. Essa casa, esse apartamento é teu. Vamos fechar negócio. Sentindo-se importante, a pessoa vai tomar uma decisão. E eu não estou falando aqui de enganar a pessoa. Não estou falando isso. Muito pelo contrário. Eu estou falando de persuasão, de convencimento. Da pessoa entender, talvez seja a hora mesmo de eu sair do aluguel. Técnicas de um bom orador. Ele tem domínio sobre o seu público. Então ele não fica olhando pelas paredes, ele não fica olhando para cima, ele não fica olhando para baixo, ele não fica lendo. Então ele mesmo quando ele lê sucintamente para desenvolver o conteúdo, porque ele ainda assim domina o conteúdo. Nas minhas aulas, até não me pergunto mais, eu sou professor de teologia desde 2009. Mas me perguntavam bastante, nós distribuímos a apostila, então eu começava a dar aula. Professor, onde é que tu está lendo? Eu não estou lendo. Não, mas isso que tu está falando, onde é que está escrito? Não, isso está ao longo do curso da apostila, porque eu não estou lendo a apostila. Mas tu não vai ler a apostila? Não, quem tem que ler a apostila são os senhores alunos. O dia que o professor tiver que ler a apostila, ele tem que voltar a estudar.
Então hoje até não me pergunto mais porque já cansaram da resposta. E há uma necessidade sim de se ter domínio do conteúdo. Então para onde que eu olho? Bom, basicamente, não é uma cruz. Divida o teu público em 4 quadrantes, né? Imagine que você vai estar o teu público aqui, faça uma divisão, divida ele em 4 quadrantes e olhe para o centro de cada quadrante intercaladamente. Eventualmente olhe em direção a uma pessoa em particular, mas não se fixe o olhar detidamente a uma pessoa em particular, mesmo que você conheça a pessoa. Olhe para todos, né? Não fica ali que nem um catavento, né? Mas procure de forma intercalada manter uma postura elegante. O que eu sempre recomendo aos meus alunos de homilética, né, de comunicação, caminhe pela plataforma, se o microfone te permitir, caminhe, isso vai te trazer segurança, vai te trazer tranquilidade. Grandes oradores, quando vão fazer seus discursos, eles sempre vão nervosos. Eu prego há mais de 10 anos. Sempre quando eu vou fazer comunicação do evangelho, vou fazer discurso religioso, eu vou nervoso. Recentemente fui fazer uma cerimônia de luto, fui fazer uma cerimônia fúnebre, e estava ali o meu mestre, o professor Jonas, então tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. E nós já nos conversávamos, porque eu já tinha feito um curso online com ele, né? Aulas gravadas, então não tive um contato com ele muito direto, eu apenas assisti aulas que ele gravou. Daí fiquei com o telefone dele, mantínhamos alguns contatos, né? O professor Jonas sempre muito gentil. Fiz a aula com ele, e daí tive a oportunidade agora de conhecer, e fui lá, ele estava dando um treinamento sobre outras áreas, né? Ia ser, posteriormente, ele ia dar um treinamento para nós de cerimonial, quando então eu tive uma aula com ele presencial. E fui lá fazer uma cerimônia, e ele disse, Pablo, eu vou te acompanhar aqui, me permita? E eu fiquei tão nervoso com aquilo, e fiquei muito preocupado até. Puxa, eu vou exercer minha profissão na frente do melhor orador do Brasil, do número 1 do Brasil de cerimônia. Mas depois eu pensei, não vai resolver nada ter medo. Tá aí uma boa oportunidade de, se eu tiver algum defeito, alguma coisa, ele poder me corrigir, me mostrar, Pablo, não é esse o caminho. Podia ter fugido, seria um covarde, mas poderia, né? Poderia, que eu digo, porque não estava amarrado, poderia ter feito a escolha errada de fugir. Mas penso que fiz a escolha certa. Cumpri, honrei as pessoas que me pagam o meu salário, honrei a empresa que confiou em mim, honrei a família que contava com a minha fala e honrei o meu grande mestre. Beijo, professor Jonas. Se estiver me ouvindo, professor Jonas Zanzini, o senhor é uma referência e uma inspiração para nós, cerimonialistas de luto. Então o orador ele pode ter medo, sim, até normal. Eu até me preocupo quando o cara diz que não tem medo, não tem receio, mas não deixa o medo te dominar. Não é problema ter medo, o problema é ser dominado pelo medo. Então, seguindo, procure caminhar pela plataforma, né, dar alguns passos, mostrar algum domínio ali, isso vai te trazer segurança. O que mais? Cuidado com as mãos, né? Muitas pessoas usam uma caneta, por exemplo, eu tenho minha caneta aqui feita com ponta de tungstênio, de alumínio espacial. Não, mas é verdade mesmo, a caneta é bem top, paguei bem carinha essa caneta. Tem oradores que usam uma caneta, né? Se não estão usando o microfone, né, assim, ou estão usando o microfone headset ou de lapela, então estão com as mãos livres, usam uma caneta como âncora. Alguns botam a mão no bolso, né? E daí isso é discutível, porque alguns oradores dizem que é elegante botar a mão no bolso, outros dizem que não é. Na minha profissão, por exemplo, mão no bolso traz uma ideia de desrespeito, de irreverência, né? Em outros meios é normal, então aí está a importância de tu estudar o meio e o público a qual tu vai te dirigir. Cuido com as mãos, então, a roupa, a apresentação, isso tudo é muito importante. Normalmente pode ver as minhas aulas quase todas que eu gravo, eu estou sempre de camiseta preta, é quase que um hábito meu. Mas depende do público, né? Como é a ideia desse vídeo, que ele possa ser assistido em casa por essa plataforma do YouTube, né, em momentos reservados. Eu também fico dessa forma, né? De um momento mais à vontade. Mas se vou fazer uma cerimônia, o nosso uniforme, né, da profissão,
Se vou me dirigir a uma igreja, né, a um público, né, de forma respeitosa, aí talvez uma roupa social, né? Já fiz casamentos, né? Então fiz um casamento na praia, na beira do mar, assim, foi o meu primeiro casamento muito bonito. Então as pessoas estavam bem à vontade, mas eu fiz a opção ainda de usar um terno. E como era bem na praia mesmo, eu não usei os calçados. Eu arremanguei as calças, né, do terno e estava de terno. E como era já no final do dia, eu também estava com óculos escuro que tinha ele à mão caso precisasse. Ainda assim, procurei o máximo manter a deferência, né, o respeito às pessoas ali presentes. Um outro casamento que fiz foi num sítio, né? Então, algumas pessoas de gravata eu usei um colarinho clerical, né? Muito comum entre batistas, né? Não são todos os batistas que usam. É parecido com aquele do padre, né? Só que ele é um pouquinho diferente, ele é mais do evangélico. Então, a vestimenta também, né? O asseio pessoal, a apresentação, contam muito pontos, né? Na questão da oratória. Eu vi uma vez um dos primeiros livros que eu li sobre um grande comunicador, mas esse livro ele escreveu no começo da carreira dele, o professor Dr. Eduardo Tevo, até muito conhecido aqui, herdeiro de uma loja de roupas, né, de grife de roupa masculina muito famosa. Hoje ele trabalha com muita questão da comunicação, de vendas, mas a loja dele é uma das mais tradicionais e ele escreveu um livro sobre moda. E achei muito interessante que ele falou de advogados que perderam causas e não conseguiram convencer jurados, convencer promotor, convencer juiz, porque estavam mal vestidos. Estavam muitas vezes com um terno caro, mas um terno de uma modalidade, de um tecido que amassa, acho que era, ele falou o nome, que era o linho. Então o advogado ele fica sentado, ouvindo pacientemente os depoimentos, e quando vai se manifestar se levanta, aí a roupa toda amassada e não passava credibilidade. E pode ver que a questão nem é dinheiro, a questão é não saber escolher a roupa adequada. Então isso conta muito. Então são técnicas que você pode estar adquirindo. Como comunicar? Microfone. Chegue mais cedo. Os grandes músicos, olha, o que a gente vai falar de músico aí? Olha, Rolling Stones, Metallica, o que tu quer pensar aí? Chitãozinho e Chororó, fala aí o que tu gosta. Guns N' Roses, o que tu quer falar aí de músico? Qual é o cara famoso que tu gosta? Eu, por exemplo, gosto do Sixpence None the Rich, é a minha banda favorita. A Leigh Nash é uma cantora, canta muito afinada, né? Foi muitos anos vocalista da banda. Mas qual é o cantor que tu gosta? Qual é a banda que tu gosta? Esse aí? Pode ter certeza. Profissional, canta bem, habilidoso, talentoso. Ele vai antes para passar o som. Ele vai antes para ver os instrumentos. Ele não chega lá e canta de improviso. Eles ensaiam bastante e vão antes. E tem profissionais ali para passar o som. Não queira você ser o profissional do som, você é o profissional da voz. Deixa uma equipe cuidar do som. Vai dar uma aula ali, não seja o cara do slide, não seja o profissional do slide que opera, que mexe no som. Tenha pessoas da tua confiança, ou se você for chamado para dar uma palestra, peça que algumas pessoas possam te auxiliar nisso, para que você se ocupe com o que é mais importante, que é a mensagem que tu vai trazer. Como falar em público? Estudando e praticando. Porque falar em público é uma ciência, por isso tu tem que estudar. E falar em público também é uma arte. Daí tu vai ter que praticar. Ciência e arte. Isso é comunicação. Tá certo? Meus queridos, hoje nós ficamos por aqui. Amanhã nós teremos, né, nos próximos decorrer, na verdade, nós teremos a nossa próxima aula. Será discurso da pregação, o discurso da fé. Eu vou falar qual é o modal, qual é o modelo de pregação bíblica. E nós vamos tratar então sobre a questão mais pormenorizada da pregação. Daí a gente vai agora não ter uma aula tão abrangente, mas uma aula mais focada da comunicação religiosa. E vamos seguir na temática. Vamos falar também sobre homilética, sobre hermenêutica e sobre oratória sacra, fazendo então aí esse roteiro de 6 aulas, que eu quero, né, se assim for sua vontade, você possa me dar a honra de estar comigo aí nessas 6 aulas. Tá bom? Eu sou o Pablo Giovanni, aluno de Ciências da Religião, e se tudo der certo, gente, em poucas semanas eu me formo, então seria um cientista da religião, que é o meu grande sonho, e não para aí, já tenho planos aí para o segundo semestre. Hoje ainda conversei com uma colega de profissão, que me ensinou muito, né, e não conseguimos terminar a conversa, mas eu ainda falei para ela, meu primeiro ato como
como cientista da religião, vai ser o meu livro. Eu já tenho um livro escrito, que eu escrevi em coautoria. Eu tenho outro livro que eu fiz toda a revisão teológica dele, mas eu não tenho o meu livro ainda, mas este ano vai nascer o meu livro, que é sobre o ato fúnebre, que foi a temática que eu usei no meu trabalho de conclusão. Então já compartilhei isso com alguns amigos, primeiramente com a minha família, hoje com uma colega de profissão, e agora com o mundo todo, onde essa mensagem, onde esse vídeo alcançar, alguém já está sabendo que eu vou escrever esse livro. Gente, foi uma honra ter companhia de vocês até aqui. Como falar em público? Só tem 2 jeitos: estudar e praticar. Bora? Começa estudando e vai praticando. À medida que tu pratica, continua estudando. Até quando? Sempre. Toda vez que eu vou falar em público, tudo é novo. Eu me preparo, eu estudo e eu vou lá e faço. Deus me ajuda, Deus me ajuda. Mas se eu não fizer alguma coisa, muito pouco Deus pode fazer. Deus é poderoso, mas eu preciso fazer a minha parte. Eu sou arminiano, eu sou sinergista. Eu acredito numa cooperação entre Deus e o homem, dada a soberania de Deus. Deus nos chama, Deus nos capacita, mas Deus também nos chama para fazer alguma coisa. Deus nunca chamou desocupado. Deus sempre chamou alguém que estava trabalhando. E essa é a palavra que eu quero deixar para cada um de vocês. Gente, um beijo no coração. Fiquem com Deus, que esse conteúdo possa abençoar a vida de vocês. Quem quiser se comunicar comigo, tem aí o meu e-mail aqui na descrição. Quiser me achar no Instagram também, eu vou ter imenso prazer de te acompanhar. Quiser mandar uma correspondência, um e-mail, eu tenho imenso prazer em te responder. Comenta esse vídeo, compartilha se você acha que esse vídeo é importante. Mande para um amigo, para uma pessoa aí do teu convívio. Eu tenho certeza que vai abençoar muitas pessoas. E eu espero que você também seja abençoado com esse conteúdo. Um beijo, fique com Deus. Até a nossa próxima aula. Tchau!